pessoal, iniciando mais um programa Farmácia na Dose Certa. Hoje, em especial, iniciando nossa série sobre saúde pública, com o mês, né, da campanha do Dezembro Vermelho, que é sobre a prevenção do HIV e outras ISTs. E hoje, em especial, nós convidamos o Dr. Devlin Piccolotto Schill, que é farmacêutico da Estratégia da Saúde da Família, fez residência em Saúde do Adulto e do Idoso pela Faculdade de Medicina de Botucatu, ativista nas causas de HIV/AIDS, criador e administrador da página Tudo sobre HIV. Então, muito obrigada, Devlin, pela sua participação hoje. Obrigado a você, eu que agradeço por essa oportunidade e estar falando sobre o HIV sempre nesse mês de dezembro, para mim é um prazer. Obrigado. Então, a gente gostaria de falar qual é o papel do farmacêutico na prevenção do HIV/AIDS na comunidade. O papel do farmacêutico na prevenção do HIV/AIDS, ele tem um papel como as outras profissões também, né? Principalmente na questão de campanhas, de palestras, de orientações na farmácia, né? Então, quando alguém chega para retirar um medicamento em uma drogaria ou em uma farmácia do SUS, ali está ele presente e ele pode estar informando essas pessoas para estar fazendo essa prevenção, né? Informando as estratégias de prevenção que essa população ou que esse indivíduo ele precisa, ou qual estratégia que vai encaixar mais com a realidade dele. Então, o farmacêutico ele está aí presente também nessas questões, não só na entrega do medicamento, e também na orientação a esses pacientes, a esses clientes, pensando em uma drogaria. Então, quais são as estratégias de prevenção do HIV que você recomenda, né, para a população? Porque hoje em dia ampliamos o leque, Sim. né? Ainda bem. Sim, a gente então, eu indicaria todas, né? Todas as prevenções. Então a gente tem uma mandala de prevenção que chama prevenção combinada, né? Então tem diversas, vai desde imunização, que é a vacina de hepatite B, né? Que é a vacina de HPV, a PrEP e PEP, que são estratégias de prevenção medicamentosa. Então, o que é o legal, né? Sentar com esse paciente, sentar com esse indivíduo e conversar, e ter uma troca com ele, para você identificar qual vai ser a melhor estratégia que vai encaixar. Tem pessoas que não gostam de fazer o uso do preservativo, ou tem alergia ao látex. Então, tá, eu não gosto de fazer o uso. Então, o que a gente pode oferecer? Tem a PrEP. Então, tem esse medicamento que você pode estar usando que previne, né, a infecção pelo HIV. Essa é uma estratégia para quem não usa, para quem não gosta de fazer o uso do preservativo. Quem gosta de fazer uso do preservativo e gosta de combinar a prevenção, a gente pode fazer o uso do preservativo, o gel lubrificante, que ele diminui até 50% a chance de infecção pelo HIV, né? Porque ele impede o rompimento desse preservativo, ele diminui as microlesões causadas no ato sexual. Então, a gente combina prevenção. Então, o mais correto é identificar qual a necessidade daquele paciente ou daquela pessoa ou daquele indivíduo, né? E encaixar a melhor estratégia para ele. Ah, muito interessante. Então, eu queria destacar, né, para as pessoas que nos assistem que podem estranhar, às vezes, né, que o SUS começou a distribuir o gel lubrificante e ele tem a função de auxiliar na profilaxia, né, de evitar a transmissão do HIV. Sim, ele é uma estratégia de prevenção também, né? Ele está inserido nessa mandala. Ele é essencial, Juntamente com o preservativo. juntamente com o preservativo. Ah, então, muito interessante. Hoje em dia também tem
diferentes preservativos, né, doutor Débora? Isso. A gente tem o preservativo interno e o preservativo externo. Por que preservativo interno e externo? Porque a gente pensa na população trans, né? Então, eu falar sobre camisinha feminina e masculino é complicado, porque às vezes pode chegar uma mulher trans e ela, para ela é mais à vontade ela falar, eu quero um preservativo externo do que o interno. Então, no SUS, a gente tem esses dois preservativos, que é o interno e o externo. Então, o interno, antigamente falado feminino, e o externo é o preservativo masculino. E eles estão disponíveis no SUS e é também a estratégia de prevenção mais acessada, mais de fácil acesso, bem mais do que a PrEP, pensando que é uma ótima estratégia de prevenção. A gente teve 54% de diminuição de infecção pelo HIV na cidade de São Paulo após a, a entrada da PrEP pelo SUS, né? Porque ele é um medicamento gratuito, então a gente teve 54% na diminuição, porém a gente vê ainda que a população vulnerável, a população preta, periférica, que é uma população que morre de AIDS ainda, a gente vê que não chega. Então, é uma estratégia de prevenção elitizada, que são homens brancos que têm acesso a esse medicamento. Ah, muito interessante. Como o farmacêutico pode ajudar na divulgação, né, da profilaxia pré-exposição, inclusive tentando atingir essa população que não acessa ainda, né, na dispensação e orientação dessa PrEP e eventualmente até na prescrição, né, Sim. porque está habilitado a fazer dentro do SUS enfermeiros, médicos e farmacêuticos. Então, eu gostaria que você abordasse um pouquinho sobre isso. Sim, enquanto farmacêutico que trabalha na estratégia da saúde da família, o meu papel ali, enquanto neste lugar, é de orientação. Então, como eu sou uma pessoa, um profissional que vou na casa, que faço visita e faço consultas, se eu identificar que essa pessoa necessita ver que está usando PrEP várias vezes e introduzir a PrEP. O que você acha de fazer o uso da PrEP? Então, tem que ser algumas ações precisam ser extramuros e não dentro da unidade, porque a gente não consegue chegar todos a esses corpos que precisam. Então, falar mais sobre o HIV, né? Porque tem gente que acha que com ele não vai chegar, que ele é intocável, principalmente a população heterossexual, né? Que acha que é uma infecção só de homossexuais, mas a gente sabe que teve um aumento e hoje a população heterossexual, ela tem mais pessoas que vivem com HIV do que os homossexuais. Então, acho importante isso mesmo, dessa fala nossa, né, enquanto farmacêutico, de mostrar não só a PrEP, mas todas as estratégias de prevenção, né, as vacinas que tem disponíveis, né, os pais que vão na unidade pegar o medicamento para o filho. Pai, já vacinou seu filho contra o HPV? Né? Porque a gente sabe que HPV, não, quando ele não tem a vacina, ou quando não faz o teste, né, que é o Papa Nicolau, isso pode estar causando lesões, né, precursoras de câncer. Então a gente tenta fazer no máximo essa orientação para esses indivíduos. Mas eu ainda acredito que precisamos sair do lugar, precisamos sair do sofá e falar. Então, por isso que eu sou ativista. Então, eu sou ativista por conta disso. Ativista sai daquele lugar de conforto para chegar a essas populações, para estar informando e, né, falando, ó, existem essas estratégias e essas estratégias são gratuitas e são para todos. É muito importante o farmacêutico divulgar, né, conhecer e divulgar todas essas opções, toda essa mandala, né,
para fornecer informações para o paciente. Então, aqui no intuito de auxiliar os profissionais que também nos acompanham, né, até nossos ex-alunos, quais informações você considera essenciais para fornecer para o paciente, tanto sobre ISTs no geral, quanto os que vivem com HIV? Sim. Primeira coisa, se desconstruir, né? Daquela imagem, daquela aversão ao HIV, que a gente chama de sorofóbico, né? Sorofobia. Aí, quando você desconstrói esse preconceito, você começa a entender mais sobre a doença, né? E acolher mais as pessoas. Acolhendo mais as pessoas, você informa melhor, aí você entende melhor. Então, a melhor é começar a falar sobre HIV, atender essas pessoas que vivem com HIV e orientá-las. Primeiro, a gente tem que se despir de todo preconceito, né? Informar as que não vivem com HIV o que é o HIV, a diferença de HIV e AIDS, como se infecta, como que não se infecta, né? Quais são as estratégias de prevenção, né, que existem, e reforçar também, né, que uma pessoa que vive com HIV, porque pode ser que essa pessoa um dia, como eu, encontre uma pessoa que vive com HIV e tem uma aversão. E informar ela que uma pessoa que vive com HIV e está há 6 meses em tratamento e ele se torna indetectável por 6 meses, ele se torna zero transmissão. Então, uma pessoa que vive com HIV em tratamento, 6 meses indetectável, onde não encontra o vírus correndo pelo sangue, ele se torna indetectável, então é zero transmissão por via sexual. Já a abordagem para uma pessoa que vive com HIV, eu acredito que é completamente se despir também de todo preconceito, né? Porque você vai estar falando com uma pessoa que ela já carrega um estigma e preconceito enorme na vida dela, né? Porque e aí o que que a gente tem que se importar, o que que a gente tem que focar na adesão, porque para engolir, que eu falo, né? Para engolir o diagnóstico, quando ela entende o diagnóstico dela e ela começa a engolir como fosse o comprimido, ela consegue ter adesão, aí ela consegue engolir o medicamento dela. Então a gente tem que falar que o HIV não é aquele bicho de 7 cabeças que a revista Caras estampou na TV, nas revistas, do Cazuza, magro, feio, caquético, e não é assim. O HIV hoje é outro. Antes ele era uma sentença de morte, hoje ele é uma sentença de vida. Se passaram, né, 40 anos. São mais de 40 anos. Então a gente precisa realmente trabalhar esse preconceito, né? E tratar, é importante destacar aqui, né? Que a gente se refere ao paciente como a pessoa que vive com HIV, assim como a pessoa que vive com diabetes, a pessoa que vive com a hipertensão, né? E ele pode, só destacando aqui, né? Que ele pode ficar sem transmissão Sem se transmissão. aderir adequadamente ao tratamento. Exatamente. Eu sempre falo, um amigo meu ativista, ele sempre fala, pessoa que vive com HIV. A pessoa vem antes, a vida vem antes, o HIV só depois. Isso. Ah. O farmacêutico, com certeza, ele consegue melhorar essa adesão, Não, e com essa certeza, relação porque, com o medicamento. a relação, às vezes, o médico ele deixa algumas receitas, e hoje a gente sabe que tem bastante consulta online, né? E eles mandam a receita virtual, online. E quem está ali para receber, abordar, é sempre o farmacêutico. Ele que está ali para instruir sobre os efeitos colaterais, quais são as interações medicamentosas que pode ter com esse antirretroviral, né? É ele que acolhe. Nunca é o médico que vai ganhar uma caixa de bombom no final do ano, é sempre o farmacêutico, porque é ele que salva, é ele que está ali, como sempre, ele é o profissional que está ali, que recebe todos, né? É o profissional de fácil acesso, todo mundo tem acesso, né? Qualquer um chega numa drogaria, o primeiro profissional que está ali é o farmacêutico. Para você, em outros lugares, você precisa passar por uma recepção, precisa passar
por Fazer um todo o processo. agendamento. Mas o farmacêutico não, você chega, posso conversar com você? Posso falar sobre isso? Ó, o medicamento me deu alguns efeitos. Será que você pode falar com o médico? Entendeu? Eu fiquei um tempo trabalhando no site de Botucatu com esses pacientes e foi maravilhoso. Foi uma experiência incrível que eu tive lá com eles e como eu aprendi, né, com eles. Eu falo que eu não ensinei nada. Eu aprendi com eles, que eu aprendi muito. E quem vive com HIV, ele lê muito, ele sabe da sua doença. Então você tem que ter esse suporte, você tem que estar também instruído e estar se aperfeiçoando, porque eles sabem muito sobre a doença, sobre as novas tecnologias, medicamentos que saíram novos recentemente. Ah, muito bom. Como você aborda o tema do HIV/AIDS com os pacientes, especialmente aqueles que podem estar relutantes em discutir o assunto? Como acolher esse paciente? O paciente já vive com HIV, mas só que ele não quer falar sobre o assunto. Sim. Então, Ou é, se ele também for uma pessoa que não vive com HIV, mas tem esse conflito, às vezes dentro da família. às vezes tem uma vivência, às vezes tem sorofobia, tudo. Olha, eu acho assim, impor algo para alguém, forçar alguém a falar sobre algum assunto, eu acho uma problemática, né? Mas eu penso assim, na questão da adesão do paciente, né, dele entender, né? Aí você tem melhor forma de falar as coisas primeiro se colocar no lugar dela, né? Entender ela, o que está acontecendo com ela naquele momento, porque são várias camadas, né? São vários preconceitos, que na maioria das vezes, né? Às vezes a família não sabe, amigos não sabem, então nunca ninguém sabe de nada. Então ter essa, ter essa empatia, abordar, falar quais são os benefícios da adesão, da boa adesão, né? Falar e o que pode acontecer sem essa adesão. Então, a gente tem que falar manso, tentar mostrar para ele que tomar o medicamento vai ser a melhor escolha dele, né? Por mais que ele tenha o direito também de não escolher o tratamento. Mas enquanto nós profissionais de saúde, a gente tem que falar sobre a tomada de medicamento, a uma vida saudável, né? Hábitos saudáveis. Então, a gente tem que ser o mais acolhedor possível em relação a isso. Agora, uma pessoa que não vive com HIV, ela não quer falar sobre o assunto, aí fica meio difícil, aí eu não posso fazer muita coisa. Mas, como eu falo de HIV desde 2017, eu tomo cerveja, eu vou no barzinho, falo de HIV para todo mundo. Em qualquer lugar eu falo sobre HIV. É muito importante a gente falar sobre o assunto, porque ainda tem aqueles preconceitos muito antigos, né? Teve já pessoas que relataram para mim que a família separava os Sim, pratos, não queria muito viver na mesma casa, coisas assim que, né, gente, faz tanto tempo que a gente já sabe que não é isso que vai transmitir, né? E foi exatamente. na época da Covid até, eu falei, ó, são vírus diferentes, então a gente precisa saber que o comportamento de cada coisa é diferente e existe tratamento para o HIV, né, já muito bem estabelecido, né? Quais são os principais desafios que os farmacêuticos enfrentam ao trabalhar com a prevenção do HIV/AIDS? O desafio, como eu disse anteriormente, o desafio para trabalhar com essa prevenção é chegar a essa população, né? Essa Que se população esconde, né? vulnerabilizada ou essa população que acha que não chega até ela, né? Então, fazer um papel extramuro, sair da farmácia, sair, é meio que fazer um serviço meio que ativista, assim, sabe? De para estar chegando, para estar falando sobre prevenção. Porque para mim é muito fácil, enquanto farmacêutico que trabalha numa estratégia da saúde da família, eu fazer uma sala de espera e falar sobre HIV para as pessoas que estão ali,
né? Já são pessoas que procuram um serviço, já são pessoas que vão ser instruídas a fazer o teste, ainda mais agora nesse dezembro vermelho, as minhas salas de espera estão sendo voltadas a esse tema, né? E você vê que a testagem, depois que você fala sobre a disponibilidade e que é gratuito, né, ali na sua unidade. Mas na maioria das vezes, quem vai se infectar é aquela que não tem o acesso a esse serviço, né? Uhum. Então, esse para nós, assim, é esse desafio. Mas enquanto farmacêutico da estratégia da saúde da família, a gente vai, a gente anda, a gente faz visita, a gente vê se há uma possível, né, é, é, infecção, ou que a gente entendeu que teve uma possível exposição, né? Infecção a gente sabe, mas uma exposição, né, que ela foi vulnerável, a gente já fala, já indica, né? Vai para o posto, vai fazer exame, vai se vacinar, leva, a gente entrega os insumos, né? Que são os preservativos, os lubrificantes. Lá na minha unidade mesmo, eu peguei as caixinhas de medicamento e coloquei, escrevi, né, lubrificantes e preservativos, né? Aí eu coloquei uma hashtag, previna-se, aí eu coloquei os preservativos internos, os lubrificantes e os preservativos externos para colocar nos consultórios médicos, porque na maioria das vezes eles têm vergonha de pegar ali na recepção, porque tem muita gente. Então eu vi que teve um aumento, né, na demanda porque eles começaram a retirar mais. E Uhum. como eu fiquei responsável por isso, sabe, de encher, de colocar, porque eu gosto de fazer isso, eu vi que eles estão pegando, estão retirando o lubrificante. E quando chegou na unidade foi muito bom, né? Eles gostaram bastante. Está saindo bastante, que bom que está saindo bastante, né? Eu fico feliz com isso. E de que forma a educação continuada favorece, né, que os farmacêuticos tenham esse tipo de atitude com relação ao HIV e outras ISTs? A educação continuada, ela é essencial para todas as doenças, né? Não só para o HIV. Então, quando a gente informa, quando a gente reeduca, né, diariamente falando sobre um assunto, ou semanalmente, né, informando farmacêuticos, enfermeiros, médicos, isso é essencial porque quando a gente fala sobre educação continuada, a gente não vai falar daquele livro de 1980, né? A gente vai falar do lenacapavir, que é uma PrEP que tá pronta para sair, que é uma PrEP injetável que você vai tomar uma dose por 2 meses, você vai estar seguro, se eu não me engano. Olha que Então é bom. sempre se atualizar e se informar, né, do novo, do que é lógico que a gente não pode esquecer da base, mas se informar do que tem de novo, né, do que pode vir. Porque o novo, como eu falo, ele tem menos efeito colateral, ele é menos hepatotóxico, menos nefrotóxico. Então, tem essas vantagens, né, da gente estar informando. Hoje a gente tem apenas um comprimido, né, para tomar a pessoa que vive com HIV. É lógico que tem alguns critérios para estar tomando esse comprimido. Antigamente era um coquetel, tomada 16, 36, vários. O AZT, todo mundo passava mal. Tinha gente que preferia morrer do que tomar o medicamento, era muito forte aí de efeito colateral. Efavirenz O também. efavirenz. Então, não, o efavirenz tem até um coletivo que chama Loucas de Efavirenz, porque deixavam todo mundo atordoado, sabe? Fora de si, tendo pesadelos. Então, a educação continuada, ela é essencial, sim, porque você informa o que já aconteceu e o que tem de novo, né? Então, continuando tudo, falando o novo, falando o que tem, o que vai vir de novo. A educação, acho, continuada é essencial, não só para o HIV, mas para todas as questões, para todas as doenças.
E agora eu queria aproveitar esse momento para você compartilhar conosco alguma experiência que você tenha intervindo como farmacêutico e que você acha que tenha feito a diferença na vida de um paciente. Olha, eu estava fazendo a residência e eu fazia a minha pesquisa no CTA, no Centro de Testagem e Aconselhamento em Botucatu. E eu fiz um teste, eu fui lá, coloquei um teste, foi eu que fiz o acolhimento, e aí depois de um tempo veio o resultado dele. Foi positivo, né? Um resultado positivo. E eu que tive que ligar, porque como eu fiz o primeiro acolhimento, eu que conversei com ele, eu que falei sobre, eu que tive que ligar e eu que tive que acolher ele. Então, é, eu me coloquei no lugar dele, né? E o interessante que é isso, eu não sou psicólogo, né? Eu sou farmacêutico, então eu falo sobre medicamento. Então, como eu tenho experiência, como eu falo bastante sobre HIV, qual foi a minha estratégia? Vamos falar sobre o medicamento e o que ele faz no organismo dele. O que que vai acontecer? E nada mudou. É uma doença crônica, que ele toma um medicamento. E pronto. E aí falando, né, sobre o medicamento, sobre os exames que ele vai ter que fazer, falar o processo, né, pós o HIV. E aí, a partir disso, nós tornamos grandes amigos, né? Então, a gente fala até hoje. Eu sou a única pessoa que sabe da sorologia dele. Então, para mim, foi um baque muito grande, porque como que eu vou, né? Foi meu primeiro teste positivo. Como que eu vou acolher? Eu falei assim, vai, Débora, seja você, fala o que você já sabe. Fala como... E, na realidade, um bom abraço, né? Também no final, e vai ficar tudo bem. Aliás, está tudo bem. Que bom que você descobriu que você vive com HIV e não estava em estágio de AIDS, né? Poderia trazer outras comorbidades, outros problemas ou até vir à morte. Então, que bom que fez o teste, descobriu precocemente e já está indetectável, tomando medicamentos, já está indetectável e ó, vendendo saúde. É isso aí. Gostaria de agradecer, então, a participação do nosso querido Dr. Eu Devlin. que agradeço. E é um assunto muito relevante, né? O tratamento do HIV e outras ISTs. Confiram, então, né, no nosso YouTube, vai ter outros vídeos, né, da nossa série de saúde pública. E sigam a gente também, né, no Instagram, Farmácia FIB, e no TikTok também está disponível. Muito obrigada. Ficamos por aqui com o Farmácia na Dose Certa.